Madeira é vinho, em termos internacionais. Toda a gente conhece a Madeira pelo vinho. Temos um território tão pequeno que as pessoas, olhando para o mapa, nem conseguem identificar a ilha. Mas temos realmente uma história, uma tradição como porto. Chegamos a ter 10 casinos, mais de 100 barcos no Porto do Funchal. O vinho Madeira era um fator de ligação entre diversos países. O ponto de partida era na Madeira, seguindo para os Estados Unidos, mas muitas vezes os vinhos iam de novo para a Inglaterra. Ou seja, há um circuito de comunicação originado pelo vinho Madeira. Temos vinhos que dão a volta ao mundo para estarem em Dover 8 anos depois. Isso são documentos que atestam a importância do grande produto que nós temos. Produto esse que se associado à imagem da ilha e da sua biodiversidade. Eu acho que é uma mais-valia fundamental. Princípios do século XIX, a economia girava apenas em torno do vinho. Tínhamos uma sociedade urbana e uma sociedade do campo a viver à volta da produção das uvas, fazer o vinho e depois exportar o vinho. Eu não acredito na Madeira sem agricultura. Temos produções incríveis em termos hortícolas e em termos vitícolas. Nós temos elementos de clima, solo, cultura e ambiente à volta disto tudo, únicos no mundo. Os Estados Unidos é talvez o país onde se conseguem associar mais histórias interessantes ao vinho Madeira. A mais famosa tem a ver com o facto de quando os Estados Unidos comemoraram formalmente a sua independência, o brinde foi feito com o vinho Madeira. O que é importante para estar atrás do vinho não é nós andarmos a fazer ações desgarradas, a dizer, venha beber vinho Madeira ou deixe de beber vinho Madeira. Não, em primeiro lugar é pegar nas pessoas certas, que nos ocupam 2 ou 3 páginas em revistas da especialidade e mesmo turísticas, e fazer com que essas pessoas venham cá. O ideal é sempre aproveitar em enofilia aquilo que temos de melhor para fazer com que as pessoas venham nos visitar. As pessoas só entendendo a ilha que podem perceber o vinho e vice-versa. E muita gente faz-me este comentário. Depois de vir cá, eu percebo perfeitamente porque é que o vosso vinho é assim. O vinho Madeira era o vinho mais consumido nos Estados Unidos durante todo o século XVIII. Nas casas das pessoas, publicamente, a partir dos finais do século XVIII e ao longo de todo o século XIX, apareceram imensos clubes chamados Madeira Club. Esses clubes tiveram uma implantação tão grande que ainda hoje em dia existem alguns que eu já tive até a oportunidade de visitar 2 ou 3, como é o caso do Clube Savannah e ainda em Charleston também. Isso mostra as raízes que o vinho Madeira criou nos Estados Unidos e hoje em dia é um mercado com um potencial enorme ainda de crescimento, na minha perspectiva. Em termos turísticos, é fazer e apostar claramente a meia dúzia de festivais associados aos grandes produtos que nós temos. Associar muito mais à agricultura à vertente turística. Quando a gente pergunta a um jornalista de topo o que é que costuma dizer, a grande variedade com que mudamos de paisagem. Não há nenhuma paisagem monocórdica na Madeira. O facto do não monocórdico deve ser maximizado. Agora, a minha ideia e a minha tristeza é realmente quando nós criamos pessoas destituídas de alguma cultura geral e ainda por cima muito tecnocratas, o que é que acontece? São pessoas que não conseguem levar a mensagem, nem têm sensibilidade para vender o melhor que nós temos. Há vinhas em lugares espetaculares, o que me leva muitas vezes a pensar que poderia haver visitas às vinhas. Eu faço isso com frequência, tenho muitos grupos de vários países
Japão, Holanda, Bélgica. Eu consigo levar essas pessoas a essas vinhas para eles ficarem a conhecer exatamente o que é a Madeira. A paisagem que nós temos é muito feita à custa da viticultura e da agricultura. Alguém disse que não teríamos turismo se não tivéssemos a agricultura que temos, não é? Somos muito pequeninos, praticamente não existimos. Uma gota de vinho no oceano, mas estamos, em termos de vinho, no topo e devemos ter a obrigação, como região vitícola, de funcionar como tal. O que é uma região vitícola? É uma região que tem uma gastronomia perfeitamente e assumidamente associada ao melhor que tem, uma agricultura sustentada e que sustenta um setor que produz um produto de altíssima qualidade e que essa agricultura seja visitável e que seja única e que essa especificidade se venda. E que, no fundo, não andamos aqui a dispersar coisas que são tiros no escuro, que são imitações.